Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, meus amigos, minhas amigas. Hoje é dia 21 de março, terça-feira, e estamos completando 145 dias de leitura consecutiva do livro de Mórmon. Que alegria, né? Que feito maravilhoso. Parabéns, vamos continuar firmes, vamos ler mais um pouquinho, mais um dia, até completarmos a leitura do livro de Mórmon. Hoje nós vamos ler o capítulo 45 de Alma. Antes do capítulo 45 tem uma pequena explicação que diz: relatos sobre o povo de Nefe e suas guerras e discórdias nos dias de Elamã, segundo o registro que Elamã fez em seus dias. Abrange os capítulos 45 a 62. Então ele vai até o final do livro de Alma, esse registro de Elamã. E hoje nós vamos ler o capítulo 45, tá bom? Vamos lá, vamos firme aqui na leitura, vamos constante, continua constante, tá bom? Elamã crê nas palavras de Alma, Alma profetiza a destruição dos nefitas, ele abençoa e amaldiçoa a terra, Alma pode ter sido arrebatado pelo Espírito como Moisés. Crescem as dissensões na igreja, aproximadamente 73 a.C. Ora, então aconteceu que o povo de Nefe se alegrou imensamente porque o Senhor tornara livrá-los das mãos de seus inimigos. Portanto, renderam graças ao Senhor seu Deus, sim, jejuaram e oraram muito e adoraram a Deus com grande alegria. E aconteceu no 19º ano em que os juízes governaram o povo de Nefe, que Alma se dirigiu a seu filho Elamã e perguntou-lhes: crês nas palavras que te disse a respeito daqueles registros que foram escritos? E Elamã respondeu-lhe: sim, eu creio. E Alma disse novamente: crês em Jesus Cristo, aquele que há de vir? E ele respondeu: sim, creio em todas as palavras que disseste. E Alma tornou a perguntar: guardarás meus mandamentos? E ele respondeu: sim, guardarei teus mandamentos com todo o meu coração. Então Alma lhe disse: bendito és tu, e o Senhor far-te-á prosperar nesta terra. Quando eu estava vendo essa entrevista aqui, né, de Alma com o seu filho Elamã, lembrei das perguntas que nos são feitas, né, perguntas parecidas, similares, parecidas, né, com as entrevistas do templo, quando nós vamos ao templo, né, e olha a resposta: bendito és tu, e o Senhor far-te-á prosperar nesta terra. Fiquei pensando assim, imagina nós chegarmos naquele grande dia, né, de julgamento, em que o Senhor irá nos avaliar, e imagina ouvir as palavras: bendito és tu. Vale a pena viver por um momento desses, não vale, queridas irmãs, queridos irmãos? Vamos continuar aqui, versículo 9. Mas eis que tenho algo a te profetizar, mas o que eu te profetizar a ninguém revelarás. Sim, o que eu te profetizar não deverá ser divulgado até que a profecia seja cumprida. Por conseguinte, escreve o que te vou dizer. E essas são as palavras: eis que vejo, segundo o Espírito de revelação que está em mim, que 400 anos depois do aparecimento de Jesus Cristo a este povo, os nefitas, eles degenerarão caindo na incredulidade. Sim, então eles verão guerras e pestes, sim, fome e derramamento de sangue, até que o povo de Nefe seja extinto. Sim, e isto porque eles degenerarão caindo na incredulidade e entregar-se-ão a obras de trevas e a lascívia e a toda sorte de iniquidade. Sim, digo-te que porque pecarão contra tão grande luz e conhecimento, sim, digo-te que, a partir deste dia, não passará a 4ª geração antes que venha esta grande iniquidade. E quando este grande dia chegar, eis que muito cedo virá a hora em que os que agora vivem, ou seja, a semente dos que agora são contados com o povo de Nefe, já não será contada com o povo de Nefe.
Aquele, porém, que sobreviver e não for destruído nesse grande e terrível dia, será contado com os lamanitas, e tornar-se-ão todos como eles, a não ser alguns que serão chamados de discípulos do Senhor. E eles serão perseguidos pelos lamanitas até que sejam extintos. E agora, em virtude da iniquidade, esta profecia será cumprida. E então aconteceu que, depois de Alma dizer estas coisas a Elamã, abençoou-o, bem como a seus outros filhos, e também abençoou a terra por causa dos justos. E disse: assim diz o Senhor Deus: maldita será a terra, sim, esta terra, para a destruição de toda nação, tribo, língua e povo que cometer iniquidade, quando eles estiverem plenamente amadurecidos, e acontecerá como digo, pois esta é a maldição e a bênção de Deus sobre esta terra, porque o Senhor não pode encarar o pecado com o mínimo grau de tolerância. Então a Alma, aqui só um comentário, a Alma, ele deixou uma bênção sobre essa terra, né? Que se houvesse iniquidade seriam destruídos, mas se andassem em retidão seriam abençoados. E aí ele indica aqui um princípio, né, muito importante. O Senhor não pode encarar o pecado com o mínimo grau de tolerância. Então, na última conferência, o presidente Nelson, ele falando sobre nós abandonarmos nossos pecados, e ele falou algo que me chamou a atenção: até nossos pecados prediletos ou favoritos, né? Até os nossos pecados favoritos, imagina. Qualquer pecado nos afasta da presença de Deus. Pecado implica em morte espiritual, estar longe da companhia, da presença de Deus, o Pai e o Filho. Eu sei, irmãs e irmãos, que nós não somos perfeitos, que erramos, mas devemos continuar no caminho da retidão, no caminho do convênio, como o profeta tem ensinado, e nos arrepender diariamente de todas as falhas, e se tornar cada vez mais forte em seguir o Salvador. Vamos continuar no 17. E então, após haver Alma pronunciado estas palavras, abençoou a igreja, sim, todos que permanecessem firmes na fé dali em diante. E depois de haver feito isto, Alma partiu para a terra de Zaraenla, como se fosse para a terra de Meleque. E aconteceu que nada mais se ouviu a respeito dele, e de sua morte ou sepultura, nada sabemos. Eis que o que sabemos é que foi um homem justo, e na igreja espalhou-se o rumor de haver sido ele arrebatado pelo Espírito, ou sepultado pela mão do Senhor, como Moisés. Eis que as Escrituras, porém, dizem que o Senhor levou Moisés para junto de si, e supomos que ele também recebeu Alma junto de si, no Espírito. Eis porque nada sabemos sobre sua morte e sepultamento. E então aconteceu no começo do 19º ano, em que os juízes governaram o povo de Nefe, que Elamã andou entre o povo a fim de pregar-lhes a palavra. Pois eis que, em virtude de suas guerras com os lamanitas e das muitas pequenas dissensões e distúrbios entre o povo, tornou-se necessário que a palavra de Deus fosse declarada entre eles. Sim, e que houvesse uma regulamentação em toda a igreja. Assim Elamã e seus irmãos foram reorganizar a igreja em toda a terra. Sim, em todas as cidades de toda a terra pertencente ao povo de Nefe. E aconteceu que nomearam sacerdotes e mestres por toda aquela terra para todas as igrejas. E então aconteceu que, depois de haverem Elamã e seus irmãos nomeados sacerdotes e mestres para as igrejas, originou-se uma dissensão no meio deles, e não mais deram ouvidos às palavras de Elamã e seus irmãos. Mas tornaram-se orgulhosos, e seu coração encheu-se de vaidade devido às suas enormes riquezas. Portanto, se tornaram ricos a seus próprios olhos, e não davam ouvidos às palavras deles, para que andassem retamente perante Deus. E assim nós terminamos mais um capítulo do livro de Mórmon. Uma coisa marcante aqui é que nesse capítulo é que
quando eles exercitavam sobre uma grande provação, sobre ataque de seus inimigos, os lamanitas, que vinham com ódio, com vontade de destruir, de escravizá-los. Eles exerceram fé no Salvador. E esta verdadeira fé em Deus fez com que eles recebessem o poder do céu e fossem libertados. Passado um tempo, eles já não mantiveram o mesmo tipo de fé. Só que agora eles estavam num tempo de paz e tinha muita fartura e muitas riquezas, e se tornaram orgulhosos. Então, queridas irmãs, eu e você vivemos em dias desafiadores. Desafiadores. Porque os nossos dias são dias assim de muita abundância. E isso nos traz esse conforto assim, e não dá nem para comparar com os dias dos nefitas. Se eles vissem nossos dias, eles diriam que éramos as pessoas mais ricas sobre a face da terra. Você já imaginou assim? Eu lembro da minha bisavó, ela faleceu aos 92 anos. Mas uma coisa que sempre me chamou a atenção, e isso são as palavras delas, tá bom, irmãs? Principalmente as irmãs, né? Essas são palavras da minha bisavó. Já era velhinha, na época que ela falou isso, ela tinha mais de 80, uns 89, né? Era bem velhinha. Ela disse, as mulheres hoje são tudo preguiçosas. Olha, você tem um tanque. É só ligar a água, tem um tanque aqui para lavar a roupa. Porque quando ela era mais jovem, tinha que ir lá no rio, levar a roupa e lavar lá, e depois secar e depois trazer tudo para casa de volta. Irmãs, começa a observar assim, diferentes períodos da história de nossas próprias famílias, né? Como as pessoas que viveram alguns anos atrás do que nós, né? 100 anos, 50 anos, né? Daí já pega a nossa data, né? Mas naquela época nós não tínhamos muitas coisas que temos hoje. E nossos avós não sonhavam com um mundo como o que temos hoje. E, no entanto, em meio a tanta fartura, é muito fácil nos tornarmos orgulhosos, preguiçosos, nos esquecermos do Senhor. Tchau, queridas irmãs, queridos irmãos. Eu admiro a todos vocês, de maneira nenhuma estou repreendendo ninguém, estou dizendo assim, comparando com nossos avós, bisavós, vivemos em dias maravilhosos. E peço a todos nós que possamos continuar firmes na fé, tá bom? Tchau, queridas irmãs, queridos irmãos, e até amanhã.